Pode sentar, queridos. Eu queria trazer um texto rapidinho para vocês, para nossa reflexão. Deus já falou com a gente, nos textos no início, e agora eu queria compartilhar um que está lá em Josué. Josué capítulo 1, os primeiros 9 versículos de Josué, Josué 1, do 1 ao 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo. Entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o grande mar, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, não o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isto que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Palavra do Senhor, então, a Josué. E esse texto fala, então, do início ali, da entrada do povo na terra prometida, toda uma geração tinha ficado para trás. Deus não permite que aquela geração que saiu do Egito entrasse na terra, por causa do coração deles, um povo encardido que era, eles não foram permitidos, nem mesmo Moisés, porque desobedeceu a Deus, Quando Deus pede para que ele fale com a rocha, ele vai lá e dá uma pancada na rocha, como da outra vez, na primeira vez que o povo estava com sede, Deus fala para Moisés: bata na rocha aí que vai sair água e vocês vão fazer. Na segunda vez, Deus não pede para ele bater, fala assim: fale a rocha. E Moisés vai lá e espanca a rocha, lá sai a água, dá água para o povo, mas Deus se aborrece com isso e Moisés não entra. E aqui então Moisés ele passou o bastão para Josué. Josué, ele era um cara que desde do início, desde muito criança, ele já vinha ouvindo todas as histórias, todas as promessas, e ele foi crescendo nesse ambiente. E quando o povo então sai do Egito e começa a peregrinar, Josué então ele vai crescendo nesse meio, nesse ambiente. E engraçado, que quando a gente pensa em Josué, a gente pensa num cara jovem, A gente pensa num cara jovem. Mas sabe que nesse momento aqui, Josué tinha aproximadamente 90 anos. Nesse momento aqui, aproximadamente aí 90 anos, porque quando ele e Caleb saem para espiar lá atrás a terra, eles tinham por volta de 40 anos, logo no começo. Então todo o tempo que eles passaram no deserto, e chega nesse momento então em que ele recebe essa palavra do Senhor, então ele já era um homem idoso, já era um homem experiente.
um homem maduro. E ele então assume a liderança do povo de Israel. Isso nos traz alguns ensinamentos bem importantes, né? O primeiro deles é que Deus, ele promete para Josué o mesmo que ele já havia prometido para Abraão, que estaria com ele, que caminharia com ele, era para ele, Moisés, a mesma promessa que estaria com Moisés ali. Moisés, quando ele fala, mas eu não sei falar direito, Deus fala, não, vai Arão junto com você, e ele vai te ajudar, e vocês vão conseguir. Quando chega para Josué, Deus então repete e reforça essa ideia que ele não iria abandoná-lo, não iria deixá-lo de lado. E aqui, uma coisa que nós aprendemos do Senhor é que, mesmo que haja mudanças na nossa liderança, e aqui você pode imaginar todo tipo de liderança, seja ela uma liderança eclesiástica, né, numa igreja, seja uma liderança de um governo, seja um patrão, mesmo que haja mudanças e que essas mudanças possam gerar em nós medo, ansiedade, desconforto, temor, a palavra é que o Senhor, Ele vai estar com vocês. O Senhor vai estar conosco. Ele não vai nos abandonar. Fique imaginando aqui a palavra era para Josué, mas fique imaginando o povo, né, que na verdade era já uma próxima geração daquela que tinha saído do Egito. Eles também deveriam ter muito temor, né? Puxa, o que vai ser agora? A tão famosa e falada terra prometida está diante de nós. E agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai dividir essa terra? Como é que a gente vai possuir essa terra? Quem fica com o quê? Imagina aqui, tenta conjecturar aí na tua mente aí, questionamentos que poderiam ter, né? Do povo ali, até mesmo de Josué, por que não? E agora? O que vai ser? O que vai acontecer agora? Puxa, Moisés caminhou com todo esse povo. Pô, Moisés era Moisés, né? Pô, falava com Deus ali, né? Chegou um momento lá que Deus fala com o povo fica tão com medo, fala assim, não, Moisés, chega, não quero mais ouvir Deus não, melhor você subir lá, deixa ele falar com você e você fala pra gente. E falou, pô, era Moisés. E de repente agora, Josué assume a liderança e repara que por 3 vezes, Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que será que por 3 vezes Deus fala assim com Josué? Talvez se Josué estivesse convicto de todas as suas habilidades, de todo o seu conhecimento, talvez ele estaria de boa, né? Fala, não, deixa comigo, deixa com o pai aqui, né? Deixa comigo que eu resolvo. Mas lendo o texto, eu começo a imaginar que talvez ali no coração de Josué, um daqueles que foi espiar a terra e voltou com a boa notícia, né? A terra é boa, vamos para lá sim. Ah, tem uns gigantezinhos lá, mas é de nada não. A terra é boa. Mas de repente chega aqui, é com você. Quantas vezes você teve que assumir alguma responsabilidade que quando você ouviu, você falou assim, opa, que legal, né? Uma responsabilidade nova. Mas daí quando você vai assumir, te dá aquele gelo, te dá aquele medo, você fala, puxa, será que eu vou dar conta? Será que, não sei. Questionamentos, medos, temores. E eu acredito que Josué, nesse momento aqui, ele tenha tido esse momento de, puxa, chegou a vez então, hein? Chegou a hora de entrar. Chegou a hora de conquistar aquilo que a gente sempre sonhou. Quem sabe lembrar de histórias dos pais que viveram lá no Egito, escravos lá, fazendo aquele trabalho duro, sendo maltratados e tudo mais. E quem sabe relembrando tudo aquilo e lembrando, puxa, lá a gente já ouvia falar
que o Senhor iria nos libertar, que o Senhor ia fazer algo diferente no nosso meio, e de repente agora ele está diante da promessa. Chegou, agora vocês vão entrar. Interessante que a promessa ela não é um fim, né? Ela é um começo. Ela não é um fim, ela é um começo. Então, diante desse começo é que muitas vezes vem o temor. É diante desse começo que muitas vezes a gente estremece, porque não é um fim. Chegamos na Terra Prometida, tá, e agora? O que acontece? Agora começa a história. Agora o povo tem o seu terreno, tem a sua casa. E aqui começa a história do povo de Israel, no seu lugar. Para nós, o Senhor fala exatamente isso: seja forte e corajoso. Porque talvez você faça planos, você estabelece algumas metas para a tua vida, você cria aí alguns objetivos a curto, médio, longo prazo, e à medida que eles vão acontecendo, você vai ficando, não sei quantos já vivenciaram isso, né? Começa a dar aquele frio na barriga, começa, uau, e agora, né? Tipo, sabe quando você projeta uma viagem para um lugar que você nunca foi, e vai ser desafiador para você, você fala, mas é daqui 2 anos. Então você tem um sentimento, né? Daqui 1 ano você vai falar assim, uau, falta 1 ano. Dá um outro sentimento, e de repente chegou o dia da viagem, ai meu Deus do céu, chegou o dia. É o começo, não é o fim. Então aquela tua ambição, aquele teu projeto, aquele teu desafio que você colocou diante de Deus e você estabeleceu, ou talvez Deus trouxe ao seu coração e você estabeleceu, quando isso acontece era só um projeto. Eu, quando recebi o meu chamado pastoral, eu tinha por volta de 17 anos. Lá atrás. E toda uma vida passou, e de repente quando eu assumo a igreja, eu falo, meu Deus, o que é isso? E agora, Deus? Quero mais não, quero brincar de outra coisa. Estou com medo. O que eu faço? Seja forte e corajoso. Não o deixarei, nem o abandonarei. Quando a gente entende que aquilo que o Senhor tem para nós, Ele não é um fim, mas Ele é o começo, a gente começa a entrar nos nossos projetos, nos nossos desafios, com uma outra mentalidade. Porque se Ele é um começo, significa dizer que você vai viver muita coisa que você ainda não viveu. Já parou para pensar nisso? Se é um começo, e esse começo tem te gerado uma ansiedade, tem gerado em você um sentimento de, quem sabe, um temor, de, quem sabe, será que vai dar certo? A gente precisa lembrar que isso é só o começo. É o começo de uma história que você ainda não viveu. É o começo de uma história que você vai presenciar, de situações que você vai viver e que são totalmente novas. Se você ler o livro de Josué, e você vai perceber que ao longo de toda a história do povo ali, se instalando na Terra Prometida, você vai ver que o negócio estava no sangue, né? Ô povo ruim. O povo continuou fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada, um monte de coisa. E daí quando você chega lá no final, que o negócio já está andando, o negócio está fluindo, está acontecendo, os caras fazendo um monte de besteira, Josué chega e já, mais velho ainda, ele chega para o povo e ele fala, não façam isso, e dá todas as recomendações, tudo de novo para o povo, não adorem ídolos, não escolham outros deuses para vocês, vai dar toda a lista de regras assim. Só que Josué já sabia como que era aquele povo, sabia dos antepassados e sabia como que era aquele povo. E daí, se você ler, ele vai falar assim, vou parafrasear aqui, né? É tudo isso que eu falei, vocês precisam viver.
Se vocês viverem isso, vocês vão ser bem-sucedidos. Se vocês não viverem isso, vocês vão arcar com as consequências dos erros de vocês. Passei para vocês. O que vocês vão fazer com isso eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela frase, né, o versículo que a gente sabe decora, salteado. Ele fala, passei tudo para vocês. É isso que vocês precisam viver. Vocês escolhem agora se vocês querem viver isso ou não. Mas quer saber? Eu e minha casa, a gente vai servir o Senhor. Então Josué traz para ele, fala, vocês eu não sei, mas eu vou viver. Eu lembro da palavra do Senhor lá atrás, que disse para mim ser forte e corajoso, e aqui eu estou. Chegando ao fim da minha jornada, chegando ao fim de todo o trabalho que estava a cargo de mim mesmo fazer, chego ao fim. Tudo que vocês precisavam saber, estão sabendo. Eu e a minha casa, a gente vai continuar servindo a Deus. Como quem diz assim, gostaria que vocês também ficassem. Vocês também aí continuassem. Então Josué já chega ao fim, né? Isso aqui lá para o final. Depois você pode ler todo o livro de Josué, que é muito legal você conhecer essa história. Mas isso me faz pensar que nesse momento que Deus então ele envia Josué para entrar na terra prometida, aqui não era o fim. Por mais que o povo ansiava em chegar na terra prometida, isso não era o fim, era só o começo. O fim para Josué talvez seja lá na frente, quando ele fala, eu e minha casa a gente vai continuar servindo a Deus. Vamos continuar vivendo ao Senhor. Talvez lá para ele, já quase perto de morrer, quando ele disse aquilo, ali seja o fim dele. Mas aquilo que era o fim dele era o começo de outro. Lembra que ele assume após a morte de Moisés? Aquilo que foi o fim para Moisés foi o começo para Josué. Aquilo que foi o fim para Josué foi o começo para outros líderes. Aquilo que é o fim para uns é o teu começo. E é isso que o Senhor nos chama a atenção, de que nós precisamos crer e ter a nossa esperança na promessa dEle, na presença dEle. E essa promessa de que Ele nunca vai nos abandonar, essa promessa precisa estar muito claro para nós. Então, você sabe qual que é o seu desafio, você sabe quais são os teus anseios, aquilo que talvez coloque um certo medo em você. É só o começo. É só o começo. E lembra que o começo de uma jornada é o início de muitas experiências que você vai ter. Experiências que Deus quer trazer para você. Experiências que, se você não desse o passo para entrar, vamos colocar aqui, entrar nessa tua terra prometida, você não queria vivenciar. Não sei exatamente como foi a história do seu Edgar, quando ele saiu da Bolívia e veio para o Brasil, mas fico imaginando os desafios, né? Uau! Língua diferente, um povo diferente. E aí? O que vai ser? Eu tenho o conforto da minha nação, eu tenho o conforto e a facilidade do meu povo. De repente vou para um lugar diferente. Quem sabe pode ter gerado no seu Edgar, na Dona Marta, quem sabe um medo, um receio. Mas aquele não era um fim. Chegar ao Brasil não era um fim para eles, mas era um começo. E quantas experiências eles vivenciaram em todo esse tempo que eles estão aqui. E eu digo para você, Vanessa, né, que veio lá do interior, Pé Vermelho, igual nós, chega aqui, e aí, é o fim? Não, não é o fim, é só o começo. Quantas coisas nós já vivenciamos até aqui, e que se você puxar 10 anos atrás, só o Pedro que não pode fazer essa conta, né, que se puxar 10 anos atrás, aí já era. Mas você pulsa 10 anos atrás, você fala, uau, olha o que eu vivi.
Olha o que eu estava vivendo, olha o que eu estou vivendo hoje, olha o que eu passei, olha o que eu estou passando, olha o que eu tinha, olha o que eu tenho. Eu olho para trás da minha história, na história da nossa família, eu falo, uau, quanta coisa a gente vivenciou, e quanta coisa a gente precisou ser forte e corajoso, quantas coisas a gente precisou parar e voltar para a palavra de Deus e olhar as promessas e se lembrar que o Senhor falou que estaria conosco, não iria nos abandonar, porque muitos momentos a gente teve que parar, porque a gente teve medo, não conseguia, e agora? O que eu faço? E daí a gente volta para a palavra de Deus, volta para o Senhor, e a gente encontra que o início de uma jornada, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é o início. Ele é o início. Até quando chegar o dia em que você estiver quase morrendo, se isso acontecer antes de Jesus voltar, né? Se estiver quase morrendo, ainda ali não é o fim, é o começo. É o começo. E nesses intervalos e nesses momentos, nesses ciclos que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, esses ciclos que o Senhor permite que a gente vá a cada momento passando por eles, nós vamos aprendendo. E o Senhor vai nos ensinando a lidar com todas as situações. Eu tenho absoluta certeza. E se eu perguntar para cada um aqui, você vai me dizer que você hoje é muito diferente daquele que você era algum tempo atrás. Eu tenho absoluta certeza. Dificilmente alguém vai falar assim, não, eu sou a mesma pessoa, não mudei nada. Dificilmente isso vai acontecer. Nem que tenha mudado para pior, mas você mudou. Né? Não desejamos isso, né? Mas as pessoas passam no seu processo por mudanças. Porque não é um fim. Quando a gente mudou de Maringá, uma cidade na época tinha 200, 300 mil habitantes, hoje tem bem mais, uma Curitiba com quase 2 milhões na época, não era um fim chegar em Curitiba, mas era um começo. Era um começo para que um dia eu estivesse aqui, em Castro. Um novo começo. Percebem os ciclos? Os ciclos que a gente vai passando. Você vai perceber o quanto Deus tem sido generoso com a gente. O quanto o Senhor tem sido generoso com você. A gente se esquece de agradecer a Deus e a gente se esquece porque a gente olha os momentos e a gente vive os momentos e a gente sempre, aquilo que a palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ou seja, eu quero lembrar tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo, para que eu possa crer naquilo que o Senhor vai fazer. Trazer à memória aquilo que me traz esperança é olhar para trás e falar assim, uau, se Deus fez isso até aqui, o que Ele vai fazer daqui para frente? Então, nós precisamos entender, eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são as suas ambições. Às vezes as pessoas não têm muita ambição, não, quero ter minha casinha, quero estar... Mas ainda assim é um desafio. E eu quero te convidar a, de fato, depositar toda a tua esperança nas promessas e na presença de Deus. Porque aquilo que você vai vivenciar não é o fim, mas é o começo. E é isso que eu quero que você grave. Um novo projeto não é um fim em si mesmo, não é um fim nele mesmo, mas é o início de uma nova etapa. E nós vivemos em ciclos. O Senhor permite a gente passar em ciclos e somos pessoas diferentes. Cada um está vivendo uma época, um tempo diferente. E nós precisamos falar, Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor nessa era. A palavra diz que Davi,
Ele lutou e se empenhou para alcançar a sua própria geração. Ele não estava preocupado com o que vai acontecer daqui 300 anos, não. A preocupação dele era: eu preciso trabalhar agora, o hoje, o já, nessa geração. E ele fez isso na sua geração. Então, quais são os teus projetos? Quais são os teus sonhos? Quais são as coisas que Deus tem trazido ao teu coração? Em primeiro lugar, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E se vem a palavra, seja forte e corajoso, é porque vem pedrada aí. Não espere um mar de rosas. Vem as pancadas. Vem os puxão de tapete. Isso vem. Se tem a palavra, seja forte e corajoso. Fica imaginando Deus aqui, olhando para Josué, olhando para o povo, e como quem diz assim: se prepara, Josué. Se prepara, porque eu já sei o que esse povo vai fazer. Eu já sei para onde esse povo vai. Então, Josué, você não sabe ainda não, mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não tema, não desista, não abandone o barco, porque eu não o abandonarei, não o deixarei. Então é isso que o Senhor fala para a gente, vem coisa nova aí na frente. Coisa boa e coisa ruim. Então, mas seja forte, não abandone o barco, continue firme, porque eu vou estar contigo. Acredite nisso. Eu vou estar contigo. Não acabou ainda não, só está começando a tua história. Só está começando. E a gente precisa desejar viver o novo do Senhor. E quem sabe chegar no final da nossa história, no final da nossa jornada, quando eu tiver velhinho já, daí o Pedro lá tiver com seus 5 filhos já, né, Pedro? Seus 5 filhos, né? E eu falar assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Estou entregando os bretes aqui, já estou passando o bastão. Aí, Pedrão, vai em frente, já fiz, agora é o teu início. Aí o Pedro vai assumir e fala assim: agora eu vou em frente. E daí a palavra que vem para ele assim: seja forte e corajoso, não deixarei, não abandonarei. Continua firme. O legado do teu pai já foi, o legado do teu avô já foi, agora chegou a tua vez, negão. É contigo, vai em frente. São desafios. São desafios. Um dia passaram o bastão para você. Um dia você vai passar o bastão para outro. E esse bastão aqui, eu não estou falando de ministério não, mas é o bastão do teu legado, sabe? A Marina já é vó, né? Passar o bastão, sabe, para a próxima geração. Até aqui eu sustentei. Esse tem que ser o testemunho, né? Para os filhos, para os netos. Fala assim: eu cheguei até aqui, agora é com vocês continuam. Aprendam comigo. Eu fiz muita coisa errada, eu pisei na bola, errei pra caramba, mas eu fiz muita coisa certa. Então olhem para isso e continuem esse legado. Você passa o bastão então, né? E nós precisamos passar esse bastão. Não sei até quando estarei aqui. Eu passo o bastão. E eu digo: continue. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Porque até o momento em que eu deixar, tiver passado o bastão, eu vou ter vivido nessa perspectiva, nessa dimensão. E o Evangelho não foi pregado para que morra em você. Eu sempre falo isso aqui, né? O Evangelho não foi pregado para chegar em você e acabou. Não, ele vai adiante. Ele vai adiante. E nós precisamos viver o nosso tempo crendo no cuidado do Senhor, crendo que a gente vai passar pelas tribulações, pelos problemas, pelas adversidades, mas que venha, porque a palavra, o Senhor já tinha dito lá para Moisés, já tinha falado para Josué, e essa palavra é para mim também: seja forte, seja corajoso, avança, não tema,
Vai dar medo algumas vezes? Vai. Vai ter um momento que você vai bambear nas pernas aí? Vai. Senão o Senhor não teria falado para Josué. O Senhor já conhecia o povo que estava na mão dele. E se você ler toda a história, você fala, meu Deus, não mudou tal pai, tal filho, né? O povo fazendo as mesmas besteiras que os pais fizeram. Como se Deus falasse, eu sei, eu conheço essa turma aí. Mas seja forte, seja corajoso. Você vai vencer. Você vai conseguir. No seu tempo. Vai vivenciando dia após dia. E deixa Deus trabalhar no teu coração, na tua mente. Deixa Deus fazer algo novo. Porque saiba que se Deus não fizer de você uma pessoa famosa, com toda certeza Ele vai fazer de você uma pessoa importante. Tem muita gente que é importante, mas não é famoso, né? E tem muita gente que é famoso, que não tem importância nenhuma. Nós precisamos desejar ser importantes. Sabe o sentido do importante, né? Importar. O seu Edgar é tão importante para mim que eu importo ele para dentro de mim. De tão importante que ele é. Eu gosto tanto dele que eu vou importá-lo para dentro de mim. Por isso ele é importante. Eu importo ele para dentro de mim. Então, seja uma pessoa importante. E ser uma pessoa importante é justamente isso. Continuar mesmo diante das lutas. Ter esperança naquilo que virá. Saber que nem tudo será um mar de rosas. Nem tudo vai ser mil maravilhas. Mas o Senhor falou, bom, continua. Continua, porque eu sou contigo. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Sai daqui com essa verdade. Sai daqui com esse entendimento. De que o Senhor está te levando para coisas novas. E talvez você olhe e fale assim, puxa, mas o que eu vou fazer aí não é tão novo assim, nem tanta coisa nova assim pela frente. Mas Ele vai fazer coisas novas em você. Talvez você tenha projetos pessoais no futuro. E Deus vai fazer coisas novas em você. Até mesmo se esse projeto der muito errado. E Ele vai fazer coisas novas em você. Porque isso Ele se importa conosco. Aquilo que a gente faz, Deus, em algumas situações está ok, né? Abençoa, né? Mas a maior preocupação deles é comigo, é com você. Então, a gente precisa crer e confiar no poder, no cuidado dele, saber novamente, repetindo os seus projetos. Eles não são o fim de si mesmo, mas são o começo de uma história que Deus quer escrever no tempo. Paizinho, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, pela meditação de hoje. Obrigado porque eu saí renovado, Senhor. Eu que trago a palavra, sou o primeiro a ser ministrado por ela, Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo porque Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Deus. E eu quero exaltar o teu nome, quero te agradecer. E, oh Deus, como Tu és bom, como Tu és tremendo, Deus. Eu sei que o Senhor tem algo novo para a minha história. O Senhor tem algo novo para a vida de cada um que está aqui. O Senhor quer dar essa palavra, seja forte, corajoso, continue, porque tem coisas aí na frente que você nem imagina, mas continue. Então eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor continue fazendo com que nós vivamos, ó Deus, esse novo.